E hoje nós vamos entender um pouquinho sobre essa data tão incrível, sobre essa data tão importante. E eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor foi ministrando no meu coração nesses últimos dias. E o nome se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, é o que nós colocamos nas nossas redes sociais, é Jesus, o Cordeiro Completo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E eu gosto de interagir. Então você vai interagir comigo. Então você vai me ajudar. Já vou fazer perguntas e você vai me ajudar com a resposta. E aquele... Não tem prêmio para quem ganha, desculpa. O que é Páscoa? Como, Sofia? Jesus ressuscitou. O que é Páscoa? Adultos. Ei, o que eu falei que eu perguntava e tinha resposta? O que aconteceu? Eu tô isolada aqui na frente. Vamos, adultos! O que é Páscoa? Passagem? Sacrifício? O que mais? Me ajudem com respostas. Entrega. O que mais? Pergunte pra quem do seu lado. Você sabe o que é Páscoa? Você sabe o que significa? Para nós cristãos, a Páscoa representa a ressurreição. Mas antes de Jesus morrer na cruz, existia Páscoa? Sim, existia Páscoa. Porque a Páscoa, na verdade, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, antes de Jesus havia a Páscoa. E nós vamos entender um pouquinho do significado lá de trás. Entender o significado quando Jesus estava na terra e o que significa para nós hoje. Vou tentar ser breve. Nós vamos começar com Êxodo, no capítulo 12. Você não precisa abrir sua Bíblia. Eu gostaria que você escutasse. Não por causa de confusão de versão. Mas se você puder, eu gostaria que você anotasse. Êxodo, no capítulo 12. Nós vamos ler juntos a Páscoa antes que Jesus viesse à terra. Êxodo 12. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Quantos por cada casa? Ótimo. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nos quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Essa era a Páscoa do Senhor antes de Jesus. A Páscoa representava um ritual de passagem. O que estava acontecendo em Êxodo 12? Êxodo 12, o povo hebreu estava cativo no Egito e eles precisavam sair de lá. Deus levantou um libertador. O libertador foi Moisés. Moisés foi levantado por Deus para liberar o povo da escravidão do Egito. E o que estava acontecendo aqui era uma dessas pragas, porque o que aconteceu aqui? O anjo do Senhor ia passar, ia recolher o primogênito de toda a família no Egito.
E o que aconteceu? O Senhor deu uma ordem a Moisés e a Arão, e ele disse assim: vocês vão pegar, vocês vão se preparar para esse momento. Por quê? Porque vocês vão ver que depois que isso aconteça, vocês vão ter que sair correndo. Chegou a hora de ir embora. Chegou o momento. É agora ou nunca. Então o que o Senhor fala para eles? Vocês vão fazer o seguinte para vocês poderem sair. Vocês vão pegar um cordeirinho. Cada família vai pegar um cordeiro. Se o cordeiro for muito grande para sua família, vocês vão dividir entre os vizinhos. Mas vocês vão preparar esse cordeiro, vocês vão cuidar desse cordeiro, e vocês vão sacrificar esse cordeiro ao pôr do sol. E o que vocês vão fazer? Vocês vão assar esse cordeiro, e vocês vão comer o cordeiro, e o cordeiro tem que ser comido com pressa, tá bem, mas completo, todo o cordeiro. Vocês não podem deixar sobrar? Comam tudo, mas na medida que cada um pode comer. Porque criança não come a mesma quantidade que adulto, certo? E o Senhor falou: ei, e se preparem depois disso. E vocês não vão comer só o cordeiro sozinhos. Vocês vão pegar ervas amargas. Vocês vão pegar pão sem fermento. Vocês vão preparar tudo isso. Vocês vão comer e vocês vão fugir. Mas antes ele deu uma ordem expressa: vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar pela porta das casas. E vocês vão passar. E esse vai ser o sinal da proteção sobre a vida de vocês. O sangue vai ser a proteção. Quando o anjo venha e ele passar pela casa que tem o sangue, ele vai embora. Mas se ele não vê o sangue na porta, ele mata naquela família. E foi assim que o povo fez. O povo hebreu, naquele momento, não eram ainda, porque não tinham ido para sua terra. Então eles fazem isso, obedecem o mandamento do Senhor. E acontece o que acontece. Eu não quero ficar parado nessa história. A gente já vai seguir adiante. E é isso que acontece. Acontece que o povo é liberado. Moisés atravessa o mar com a galera, vai no deserto, tarará, tarará. A história que vem vocês já conhecem. E aí nasce Israel, a nação de Israel. A passagem é para o começo de uma nação. E todos os anos o povo de Israel, o povo judeu, começou a celebrar a Páscoa como uma festa, porque é um dos mandamentos do Senhor. Lembrem-se da condição que vocês viviam no Egito e do que eu fiz na vida de vocês. Eu tirei vocês de um tempo de escravidão e eu estou trazendo vocês para a terra que é de vocês, pertence a vocês. Então todos os anos vocês vão celebrar como memória. Vocês vão fazer memória. Alguém aqui tem a memória boa de dizer pra mim o que você comeu nessa última segunda? Resgatei essa memória. O que você almoçou na segunda-feira? A gente tem a memória curta. Então o que o Senhor falou? Vocês vão fazer o seguinte: para vocês não esquecerem o que aconteceu aqui e do que eu fiz por vocês, nós vamos tornar isso uma festa. E vocês vão fazer isso todo ano. E vocês vão celebrar isso. Beleza, vamos pra frente. Vem Jesus à terra. Jesus celebrava a Páscoa? Sim. Sim? Sim. Sim. Por quê? Porque era uma festa do povo dele. Então Jesus celebrava a festa da Páscoa. E nós vamos ver através dos evangelhos, no ministério de Jesus, que durou quantos anos o ministério de Jesus? 3 anos, muito bem. Nos 3 anos de Jesus, Jesus celebrou quantas Páscoas? 3. E agora nós vamos ver as Páscoas que Jesus celebrou no seu ministério. Porque é o que a Bíblia relata. E é aqui que eu quero fazer memória com você do que Jesus fez, memória. Vamos para a primeira? A primeira Páscoa a gente vai encontrar em João, no capítulo 2. Outra vez eu digo, você não precisa abrir, mas eu gostaria que você anotasse depois. João no capítulo 2, olha que incrível essa passagem. Presta atenção. No 3º dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. E sua mãe disse... Veja bem a diferença desses versículos. A mãe de Jesus olha e fala assim:
o vinho acabou. Jesus olhou para ela e falou, e eu com isso, a festa é minha. Mas alguma coisa aconteceu, porque olha o que acontece no versículo 5. Sua mãe disse aos serviçais, façam tudo o que ele mandar. Ali perto haviam 6 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais, encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, agora levem um pouco ao encarregado da festa. E eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais, que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Mas eu gostaria de pular para o versículo 13 só para te dar esse dado. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. Primeira Páscoa de Jesus. Acontece o primeiro milagre de Jesus. E qual foi o primeiro milagre de Jesus? Me ajudem! Qual foi o primeiro milagre? Adultos, me ajudem! Qual foi o primeiro milagre? Mas veja bem que essa passagem diz o seguinte, Jesus disse, a minha hora não chegou ainda. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava dizendo assim, ei, não é o tempo que eles saibam quem eu sou. Não está na hora de eu mostrar que eu sou o Filho de Deus, não chegou o meu momento ainda. Mas Jesus olhou, veio pedir da mãe dele. E sabe o que eu quero dar eu quero te mostrar algumas coisas para você fazer conexão na sua cabeça. Nessa época dos casamentos, quem provia o vinho da festa era o noivo. O noivo era o provedor do vinho na festa. Se o vinho acabasse, de quem que era a responsabilidade? Do noivo, que foi um inconsequente e não pôde prover vinho. E naquele momento, o vinho estava acabando, o noivo estava no casamento, com a noiva, a festa rolando. Imagine você na tua festa de casamento, e tá acabando a bebida da galera, e a galera tá tuqui pra esse lado, e tuqui você. Desespero que tá acabando tudo. O vinho tá acabando. A mãe de Jesus olha pra Jesus e fala, o vinho tá acabando. Jesus olha, mas eu não sou noivo. E aí que eu quero que você entenda. Nós somos o quê? A noiva? O primeiro milagre de Jesus foi ele se revelando na faceta que nós mais precisamos conhecer ele. Como noivo. Como provedor. E Jesus olha, naquele momento que tudo estava acabando, e ele só olha para... A mãe dele olha para os servos e fala, faça o que ele manda. Faz o que ele manda, porque o que ele manda acontece. E Jesus chama aqueles serviçais e ele fala assim, eu quero pedir para vocês pegarem esses 6 cântaros e vocês possam colocar, encher de água. E eles encheram, obedeceram a Jesus. E Jesus faz o primeiro milagre dele. Ele transforma a água em vinho. Mais de 600 litros de vinho para uma festa de casamento. O primeiro milagre. E sabe o que isso mostra? Abundância. Vamos voltar para Êxodo? As famílias precisavam matar quantos cordeiros por família? 1. O sangue daquele cordeiro, dessa família. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar exemplo pessoal. A minha família, eu, meu pai, minha mãe, o José, a Cal, nós 5 ali reunidos, e o Senhor fala, matem um cordeiro para vocês. Esse cordeiro é para vocês. O sangue desse cordeiro é para vocês. Minha família. Vamos para a família 2, do Thiago. Thiago, Deise, Vitinho, Periquito, Cachorrinho, todo mundo. E os Rottweiler. Para essa família, quantos cordeiros? Um cordeiro. Vamos para outra família. Família dali, Li e Isidro. Quantos cordeiros para essa família? Olha a quantidade de cordeiro.
Imagine a quantidade de sangue. E Jesus, no primeiro milagre, a primeira Páscoa dele, ele dá abundância de vinho para mostrar que o sangue dele é suficiente. Um cordeiro só para redimir toda a humanidade. Aleluia. A primeira Páscoa de Jesus. O vinho, ele foi o primeiro sinal de Jesus sobre o sacrifício dele. Naquele momento ninguém entendia o que estava acontecendo, mas Jesus já estava dando pista e dizendo que ia acontecer mais adiante. Faltavam 2 anos ainda para Jesus de ministério. Faltavam algumas coisas ainda para acontecer, para ele se revelar, mas a primeira revelação dele como filho de Deus foi: o meu sangue basta. Olhe para quem está do seu lado e diga: o sangue de Jesus basta. Olhe de novo para essa pessoa e diga: o sangue de Jesus basta. Para os seus pecados de hoje, diga. Para os seus pecados de amanhã, para os seus pecados do passado, o sangue de Cristo não precisa de mais cordeiro. Só precisava de um cordeiro. Vamos pra frente? E eu queria dizer algo antes de ir pra frente para a segunda Páscoa. O sangue de Jesus é aquele que nos deu acesso livre a chegar a Deus. Foi o sangue de Cristo. Hoje nós celebramos e fazemos memória do quê? Do sangue de Cristo. Aleluia. Vamos para o segundo? Segunda Páscoa de Jesus. João no capítulo 6. Anote aí, depois você lê na sua casa. João capítulo 6. Segunda Páscoa de Jesus. Vamos lá? Eu vou ler, você presta atenção. Capítulo 6 de João. Algum tempo depois, Jesus partiu à outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Então, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ele ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães. Presta atenção nessa parte. Vê se você lembra de alguma coisa. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Segunda Páscoa de Jesus. A multiplicação é do quê? Na primeira Páscoa, o que Jesus multiplicou? Na segunda Páscoa? Será que Jesus estava querendo dar algo a entender? Será que ele estava querendo dar alguma coisa para o povo entender quem era o cordeiro que ia ser sacrificado? E eu quero ir um pouquinho mais para frente com você, porque a gente já vai voltar lá para o Êxodo. Presta atenção no versículo 25 do capítulo 6.
Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? E Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Nele, no Filho Jesus, ele colocou o selo de aprovação. E aqui eu queria falar com você sobre a segunda Páscoa e fazer referência ao que nós estávamos lendo no Êxodo, no capítulo 12. Porque lembra que a gente estava lendo lá no Êxodo, no capítulo 12, que a ordem de Deus para o povo é: preparem o cordeiro. Preparem o cordeiro completo. Vocês vão comer tudo, vocês vão comer a carninha que vocês gostam, mas vocês vão também comer as vísceras, vocês vão comer tudo, porque o cordeiro se come com Jesus. Nós comemos todo Jesus. Você já vai entender o que eu estou falando. Nós não ficamos só com as partes boas de Jesus, só com os milagres que ele pode fazer, só com as coisas boas que ele faz. Nós ficamos com tudo, nós ficamos também com o sacrifício de Jesus. Porque é muito fácil nós buscarmos a Jesus pelas coisas boas que ele faz, não é mesmo? Quem aqui já pediu algo para Deus? Além de mim, que peço todo dia. E se você não levantou sua mão, você é um mentirosinho. Porque nós pedimos para Deus coisas todos, e nós queremos todo o bom que Deus tem para dar para nós. E é ruim isso? Não, mas Jesus está olhando para mim e para você e está dizendo: eu quero que vocês comam o cordeiro completo. Não tem sentido só comer o bom. Vocês têm que comer o bom e o ruim, porque envolve o bom, as bênçãos, mas envolve sacrifícios também. É necessário que nós matemos coisas em nós que não estão bem, para que o cordeiro seja ressuscitado, entende? Em nós falamos que a Páscoa é a ressurreição. E todos nós queremos o domingo da ressurreição, mas ninguém quer a sexta-feira de morte. Ninguém quer a sexta-feira de morte. Todo mundo quer a coisa boa, mas ninguém quer a coisa ruim. Quando as coisas são difíceis, a gente foge, porque é difícil sacrificar. É difícil sacrificar, é difícil dar. E Jesus estava olhando para eles e estava falando: ei, eu quero que vocês encontrem em mim, Deus, em mim, Jesus, em mim, Filho, toda a plenitude que vocês precisam. E olha que coisa mais incrível que Jesus fala para eles. Eles falam assim: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aleluia. E eu quero ir com você para uma passagem que eu, Gabriela, sou apaixonada por essa passagem. Isaías, no capítulo 55. Olha que coisa mais incrível que diz o profeta Isaías: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite sem dinheiro e sem custo. E por que vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu árduo trabalho naquilo que não satisfaz? Jesus estava olhando para aquela multidão e falando: eu não quero que vocês me busquem só pelas coisas que eu posso dar para vocês. Eu quero que vocês me busquem por quem eu sou. E eu queria fazer uma pergunta: você já conheceu aquele tipo de gente que é aproveitadora? Alguém aqui já conheceu? Gente, tem gente que eu nunca falei na vida. Tem gente que eu só mandei oi uma vez, assim, tipo, que me deu oi. E do nada eu recebo uma mensagem no WhatsApp falando assim: ai, Gabi, sabe que eu tô com um processo trabalhista? E eu queria que você desse uma olhadinha no meu processo. Oh, poxa, amigo, nem oi, tudo bem? Como você tá? Já viu esse tipo de pessoa que vem só pra pegar o que você tem e vai embora? E nunca mais olha pra sua cara? Porque te busca por aquilo que você pode dar? Era o que a multidão estava fazendo com Jesus. Jesus olha para eles e fala: eu sei que vocês estão vindo me buscar porque eu multiplico o pão. É verdade, eu já multipliquei o pão. Mas eu não quero que vocês fiquem me buscando por isso. Eu quero que vocês me busquem por quem eu sou. Porque se vocês me busquem por quem eu sou, vocês têm tudo o que vocês precisam. Porque a palavra do Senhor diz que se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo e vai ser concedido. Aí Jesus faz essa multiplicação de pão para dizer mais uma vez:
falando pro povo assim: ei, lá no Êxodo, era quantos cordeiros por família? Muito bem. Olha a quantidade de cordeiro que precisava ser sacrificado. Se nós olharmos aqui sobre as famílias que nós temos representadas hoje, sentadas, olha quantos cordeiros nós íamos precisar só para redimir os nossos pecados desse ano. Era cordeiro para chuchu. E Jesus estava olhando nessa multiplicação e dizendo assim: ei, eu sou o único cordeiro que precisa ser multiplicado. O meu corpo é partido por vocês. E vocês vão fazer isso por memória de mim, para mostrar para vocês que o meu sangue e o meu corpo bastam. E sabe o que eu acho muito legal? E eu vou finalizar essa parte já com você. Levítico, no capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Você pode anotar, depois você lê na sua casa. Tudo isso para ver se faz sentido na sua cabeça. Levítico, capítulo 23. Nós vamos ler o versículo 4 ao 8. Diz assim: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do primeiro mês. No 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada, e presta atenção agora, e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Sabe o que o Senhor estava querendo mostrar nessa festa? Ele estava querendo dizer o seguinte: eu não quero que vocês trabalhem pelo pão. Vamos falar na linguagem de hoje, tá bom? Quem aqui trabalha para pagar as contas do mês? Não pode ser que só essa quantidade de gente trabalha, cara. Estamos numa igreja cheia de gente, vocês são tudo muito mentirosos. Outra vez eu vou perguntar pra vocês participar. Vamos lá. Participação aqui na minha sessão. Quem aqui trabalha? E quem aqui trabalha que não é condenado e acha que não recebe o suficiente? Jesus olha para aquele povo e fala: vocês vão fazer pão sem fermento. Eu vou dizer para vocês por que sem fermento. O fermento nesse tempo representa, por 2 motivos. Primeiro, porque no momento de fazer o pão na Páscoa, lembra que a regra era o seguinte: vocês vão fazer pão, vocês vão fazer ervas, vocês vão fazer o cordeiro, vocês vão comer tudo e vocês vão se preparar. E ele falava assim: prepara o cinto, prepara a sandália, cajado na mão e tchau, corre. Por quê? Quem que estava vindo de trás do povo? Faraó. Então o que aconteceu? Ele falou assim: vocês vão preparar, vocês vão comer, pancinha cheia, sangue na porta e tchau. Vocês não vão ter muito tempo. Então o pão não ia ter muito tempo para assar. Pão para ficar grande, mulheres e homens que cozinham, que não é o caso do meu pai. Mulheres, o que o pão precisa para crescer? Se você fazer pão sem fermento, o pão fica como? Já aconteceu isso comigo, mas eu não queria falar isso com você. E daí o que aconteceu? O pão tinha que ser comido fininho mesmo, porque não ia ter tempo para fermentar. Então por isso que a festa era pão sem fermento. Primeiro porque eles não iam ter tempo, porque eles iam ter que assar o pão sem fermento mesmo para sair correndo. E segundo, porque o que representava para o povo de Israel era que o fermento era tudo que eles tinham do Egito e que ia ficar para trás para o novo tempo que ia vir. Então Jesus estava falando: é pão sem fermento, é pão fresquinho, sem precisar de nada para incrementar. E ele falou assim: nesse tempo eu quero que vocês fiquem sem trabalhar no tempo dessa festa, 7 dias sem trabalhar. E você pode até falar para mim: ai, Gabi, era tudo que eu queria na minha vida, 7 dias sem trabalhar, férias. Mas fica 7 dias sem trabalhar e sem receber. Para quem depende da terra, para quem depende do gado, para quem depende do que seja. Se já descontam um dia do nosso salário, o que você faz? As crianças estão respondendo tudo por vocês, olha. A gente fica louco, porque a gente precisa do quê? E sabe o que Jesus estava querendo falar para eles? Eu sou a provisão de vocês. Descansem em mim.
eu posso dar tudo o que vocês precisam. E Jesus estava falando a mesma coisa para o sacrifício. Ele estava dizendo, eu sou tudo o que vocês precisam. A minha graça basta. Olhe para quem está do seu lado e diga, segunda Páscoa. Multiplicação de pães. Qual que era a primeira Páscoa? Multiplicação do vinho. Qual que é a segunda Páscoa? Vamos à terceira e última Páscoa de Jesus. E está em João também, do capítulo 11 ao capítulo 17. Mas eu quero ler com você, porque eu fiquei fascinada nesse evangelho. Lucas. O evangelho de Lucas. Lucas no capítulo 22. Nós vamos ler a partir do versículo 15, vamos até o versículo 20. Essa é a última ceia de Jesus, última Páscoa de Jesus antes dele morrer. E ele se reúne com as pessoas mais importantes que ele tinha, que eram os discípulos. E o versículo 15 começa assim. E lhes disse, olha o que Jesus disse para os discípulos dele. E lhes disse, desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse, tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, este é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Na primeira ceia, na primeira Páscoa de Jesus, houve multiplicação do quê? Ih, irmão, tá muito fraco. Tava boa a sua comida de Páscoa hoje, Li? Então você vai responder com força. Primeira Páscoa de Jesus, o que houve? Vinho. Multiplicação? Vinho. Segunda Páscoa, multiplicação? Peixe. Ótimo. Terceira Páscoa, a revelação de Jesus, dizendo que ele era o pão, que ele era o vinho e que nós deveríamos fazer isso em memória dele, até que ele viesse. Jesus senta com as pessoas mais importantes. Hoje você se reuniu com a sua família para participar da Páscoa, não? Sim. Vamos ser sinceros uns com os outros. Quem ganhou chocolate aqui? Levante sua mão. Eu ganhei. Eu ganhei. E você comeu com a sua família hoje? Sim. Você almoçou com a sua família? Sim. Por quê? Porque nas reuniões de Páscoa, nas reuniões de Natal, você nunca vê tua família, você tá obrigado. Mas na Páscoa tá todo mundo bem. E daí o que acontece? Você reúne as pessoas que para você são mais importantes. Jesus, olha, última Páscoa dele, última celebração, antes dele ser o sacrifício. E ele fala assim, eu quero ficar com os meus melhores amigos. Porque tá na hora de eu cumprir o que eu já vivi na primeira Páscoa e o que eu vivi na segunda Páscoa. E ele senta com seus discípulos na mesa. E agora eu quero terminar essa parte aqui com você. Ele senta com os discípulos na mesa e ele fala assim, este é o meu corpo. Pega o pão, parte e diz, esse é o meu corpo que está sendo compartilhado com vocês. Aí ele pega um cálice, enche e diz, esse é o cálice. E ele abre uma nova tradição. Até agora o povo vinha comemorando passagem, que é a passagem, a Páscoa judaica. E aí nasce a nossa celebração, fazer memória de Cristo, até que ele venha. E eu quero dizer uma coisa para você, Jesus fez a última santa ceia dele na Páscoa, porque ele olhou para os discípulos dele e ele falou assim, até que eu volte eu não vou participar mais disso. Jesus entrou em um jejum, esperando por mim e por você. Porque o propósito final de Jesus é uma mesa rodeada com a família. Glória a Deus. Ele disse, eu vou jejuar do que eu mais amo para esperar por vocês. Olhe para quem está do seu lado e diga, ele está esperando por você. Diga para quem está do seu lado, existe lugar na mesa para você.
Existe multiplicação de pão para você. E eu quero ler com você um texto que é muito conhecido no tempo de ceia. A gente lê todo o culto de Santa Ceia aqui na igreja. E se você já participou de alguma ceia, possivelmente você já escutou essa palavra. 1 de Coríntios, capítulo 11, os versículos 23 ao 26, diz assim: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia! Glória a Deus. A ceia não se trata de um rito, se trata de esperar uma pessoa. Aleluia. E eu gostaria de terminar com algo que nós falamos no princípio. A primeira ceia, Jesus multiplicou o quê? Vinho. O vinho. Vamos resgatar na tua memória? Quem que era o provedor do vinho na festa? Noivo. Agora eu quero contar para você algo que acontecia na tradição judaica. Quando um homem queria se casar com uma determinada moça na cultura do judaísmo, ele fazia uma proposta de casamento. E a proposta de casamento era o seguinte: ele conversava com o pai da noiva e ele propunha determinado valor por essa moça. E ele dizia assim, vamos dar um exemplo do Dinei da Ruama. Dinei quer casar com a Ruama, ele foi até a casa da Ruama, ele olhou para o pai da Ruama e ele falou assim: eu quero pagar pela Ruama tanto. Eu estou disposto a pagar pela Ruama essa quantia de valor. Eu não vou dizer nada, porque, né? Para não ficar nem alto nem baixo, nem... O valor tá em Cristo, irmão. Mas nessa época era assim. E o noivo fazia isso. Então ele olhava, chegava pro pai e falava: eu estou disposto a pagar pela sua filha tanto. Você aceita? Se o pai aceitasse, ele tinha que conversar com quem? Com quem? Com a noiva. Porque quem quer casar? A noiva. Então depois do pai, ele chegava na noiva e ele dizia assim: oi, Ruama, tudo bem? Então, meu nome é Dinei e eu quero dizer que eu conversei com seu pai. Eu ajustei um preço com seu pai sobre você e eu quero casar com você, eu quero que você seja minha esposa. Mas eu preciso que você aceite. E ele fazia a proposta, dizia o valor. E o sinal do aceite naquela época era porque ele pegava uma taça de vinho, enchia e deixava assim na mesa. Se a noiva dissesse: eu quero casar com esse homem, eu estou de acordo com o preço que ele está pagando, ela e estava dito sim. Esse era o acordo do casamento. O casamento ia acontecer. Na última ceia, Jesus serve o cálice aos discípulos. Ele fala: esse é o meu sangue. Eu sou o noivo. E eu estou disposto a pagar por vocês a minha vida. E ele olha para a noiva e diz: você aceita? Você aceita casar comigo? Você aceita me esperar? Eu vou um tempo para longe, mas eu volto. Eu só vou preparar um lugar, mas eu volto para casar com você. Ele olha para os discípulos dele. Ele fala: vocês aceitam? Aleluia! Glória a Deus. Naquele momento, os discípulos dele tomam do cálice do Senhor e dizem: eu aceito casar com você, Jesus. Quando você participa da Santa Ceia do Senhor, você não está simplesmente fazendo um rito. É Jesus olhando para você e te dizendo: você aceita casar comigo? Aceita. Aleluia a Deus. Aleluia! Glória a Deus. E é dizendo: eu vou ser fiel a você e vou anunciar que você vem logo. É porque eu quero que a família seja parte da ceia.
Eu quero que toda a minha família seja parte da ceia. O Evangelho não se trata de pessoas melhores que outras. O Evangelho não se trata de pastores fortes. O Evangelho não se trata de super-homens. Inclusive, eu quero te dizer, eu sou muito fraca. O Evangelho se trata de um homem, de um pai que entregou um filho para casar com uma noiva. Eu quero dizer para você, você é a noiva. E Jesus todos os dias olha para mim e para você e diz: você aceita casar comigo? Você aceita ser fiel a mim? Você aceita me esperar até que eu venha? Eu vou demorar um pouco, porque para preparar um lugar não vai ser muito fácil. Mas a minha promessa para você é: eu vou voltar. E quando eu voltar, nós vamos participar de uma mesa só. Não vai ter divisão de fracos e fortes. Não vai ter divisão de pastor, de evangelista, de sabe Deus o que você quer dar nome, missionário. Não vai ter divisão, porque para Ele nós somos uma noiva. Aleluia! Uma noiva. Olhe para quem está do seu lado e diga: somos uma noiva. É uma só. É Deus! Aleluia! E eu gostaria de terminar com você na mesa, porque é na mesa que as coisas acontecem. Na mesa se partilha pão. Na mesa nós entendemos emoções. Na mesa nós conversamos. Na mesa sai tudo, irmão. Você já sentou na mesa e já teve briga de família na mesa? Já. Mas na mesa você também já falou coisa bonita pra tua família? Na mesa você compartilha comida. Na mesa você compartilha emoções. Na mesa você compartilha memória. Na mesa você conta para os teus filhos a tua história com o teu esposo. Na mesa você conta as coisas boas, as coisas ruins. Tudo acontece na mesa. E Jesus está olhando para mim e para você falando: ei, hoje eu estou de jejum, mas vocês participam como memória, para vocês lembrarem algo. Eu vou voltar. E quando eu voltar, o que vai acontecer é uma santa ceia eterna. Oh, aleluia! E eu gostaria que você se colocasse de pé neste momento. Nós estamos terminando. Aleluia! Oh, aleluia! É, aleluia! E eu gostaria que você se reunisse com a sua família.